Olá, boa tarde, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando a nossa série de estudo aqui do livro de Salmos 23, né? Nós vamos ver agora o versículo 3. Fala assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Como eu já disse nos outros vídeos, quem escreveu esse salmo foi Davi, né? E não é para dizer assim que Davi estava nos melhores momentos dele quando ele escreveu esse salmo, não. Ele vivia em constante batalha, apesar dele ser um homem rico, um rei, um grande guerreiro, poderoso, mas ele tinha necessidade de um Deus que cuidasse dele, assim como nós também. Nós temos necessidade de um Deus que cuida de nós, né? Porque nós não sabemos nos cuidar de nós mesmos. Nós não sabemos nada sobre a nossa vida. Nós achamos que sabemos, mas a nossa vida está nas mãos do Senhor, o Deus que sabe todas as coisas. E eu fiz algumas anotações aqui sobre refrigera minha alma. Refrigera minha alma quer dizer restaura minha alma. Essa declaração fala do Senhor preservar, renovar aqueles que são seu. Davi, ele queria que o Senhor renovasse, preservasse a sua vida, a sua alma, o seu ânimo, a sua coragem para enfrentar os seus inimigos, para enfrentar a sua luta do dia a dia. Por isso ele fala refrigera minha alma, né? No sentido que renova, né? Davi usa uma metáfora aqui do pastor cuidando das ovelhas para falar do cuidado de Deus para conosco. O Senhor revigora, sustenta, né? Orienta, defende, cuida daqueles que lhe pertencem. Então Davi fez essa metáfora, porque como ele tinha sido pastor de ovelha, ele sabia que ele tinha que dar remédio, untar, ungir as suas ovelhas na hora que elas estavam arranhadas, machucadas, né? Fazer uma atadura na pata para quando tivesse quebrado ou machucada. Levar elas a verdes pastos, onde ela pudesse ter uma alimentação saudável. Levar elas em águas tranquilas, onde elas pudessem tomar água ali sossegadamente. Ungí-la com azeite. Então ele tinha consciência de todas essas coisas, então ele sabia todas essas coisas. Então ele queria que a comparação que ele faz aqui de Deus com o pastor é porque ele sabia o cuidado que o pastor tinha com a ovelha. Talvez Davi tinha em mente, quando escreveu refrigera minha alma, a imagem da ovelha desgarrada, que é resgatada e trazida de volta ao rebanho, né? Talvez ele tinha isso aí, o rebanho que precisa do cuidado do pastor, né? Vamos ver lá em Isaías 49, versículo 5. Isaías 49, versículo 5, nos fala algo sobre isso. Fala assim: e agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre da minha mãe para ser seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, os olhos do Senhor serei glorificado. O meu Deus será a minha força. Então Deus, ele é a nossa força. Davi conhecia muito bem esse pastor. Davi conhecia muito bem esse Senhor. E ele queria que realmente ser cuidado, talvez uma renovação espiritual muito profunda. Também pode ser traduzido como trazer uma interação entre conduzir e revivificar, um tratamento mais profundo com Deus, com seu povo. Davi estava falando aqui metaforamente do pastor com Deus, mas ele poderia estar pedindo a Deus ali uma restauração do seu povo, uma restauração do seu governo, uma restauração da sua alma, uma restauração da sua comunhão com Deus.
Assim podemos dizer que a expressão refrigera minha alma fala da restauração, preservação completa, que graciosamente as ovelhas de Deus experimentam. Lá no livro, um livro que eu li, John Wesley, ele fala assim: o Senhor traz sua ovelha de volta, restaurando os seus erros. O bom pastor, ele nutre as suas ovelhas e restaura as suas ovelhas. Restabelece quando estão enfraquecidas e doentes. Ele dá o alimento certo que a sua ovelha precisa. Ele dá o remédio certo que a sua ovelha precisa. Então Davi estava declarando que era exatamente dessa forma que o bom pastor cuida, né? O bom pastor, que é Deus, cuidava dele, né? E cuida de nós. E cuida do seu povo. Jesus, ele é o bom pastor, que refrigera a nossa alma, que refrigera o nosso espírito, que refrigera a nossa angústia, que nos dá alívio nos momentos mais difíceis, que nos dá o escape nos momentos mais difíceis. Jesus é o bom pastor que nos leva a uma torre forte, a um alto refúgio, a mananciais de água. Jesus é o bom pastor que nos livra da garra do inimigo das nossas almas, que nós não podemos ver, mas ele pode ver. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Mas ao nosso derredor está o nosso inimigo, rugindo como um leão, tentando nos tragar. No Novo Testamento, apresenta Jesus como o bom pastor, que cuida com excelência das ovelhas que o Pai lhe deu, que o Pai lhe entregou, né? Lá em João 10, né? Se eu não me engano, é 27, fala que, deixa eu ver aqui, João 10, 27, se eu não me engano é 10, 27, que fala que as ovelhas ouvem, as minhas ovelhas ouvem a voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém arrebatará da minha mão. Olha que promessa maravilhosa que o Senhor Jesus, o nosso bom pastor, faz. Inclusive na parábola das 100 ovelhas, da ovelha perdida, né? Das 100 ovelhas que ficou 99 e uma foi perdida. O próprio Jesus fala do bom pastor que se preocupa, que precisa ele deixa as 99 no abrisco, guardadinha, e vai atrás daquela ovelha perdida. E quando ele encontra, ele coloca nos seus ombros gostosamente, e ele unge aquela ovelha, e ele leva para o abrisco. E ele chama as pessoas para se alegrar com ele, porque aquela ovelha estava perdida e agora foi achada. Isso se encontra lá na parábola das 100 ovelhas, né? Em Lucas capítulo 15. Jesus é o bom pastor que nos restaura, que nos traz de volta, que não nos deixa perdido, que cura nossas feridas, que nos consola, que nos cobre com o seu amor, que nos mantém protegido em suas mãos, que nos conduz à casa do Pai, que nos leva a pastos verdejantes, que nos leva aonde tem alimento saudável. Esse é Jesus Cristo, bom pastor. Ele nos alegra nas nossas tristezas, nos conforta nas nossas ansiedades, né? Ele nos santifica quando nós pecamos. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, fala assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Jesus, ele nos purifica de toda injustiça, ele nos purifica de todo mal. Basta nós confessarmos a ele o nosso pecado e ele está disposto a colocar o óleo na nossa cabeça, a colocar o azeite na nossa cabeça, a limpar do nosso coração todo o nosso pecado, toda a nossa culpa. Pois nós não estamos imunes de tropeçar, meu irmão. Todos nós podemos tropeçar. Não estamos isentos de deixar com que a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne, faça com que nós caiamos e nos nossos instintos carnais,
né? E deixemos os verdes pastos com as águas tranquilas, mas Ele nos sustenta e nos leva, né? Ele levanta o abatido. Lá em Salmo 145, Salmo 145, versículo... Deixa eu me ver aqui, Salmo 145, versículo 14, ele fala assim: o Senhor sustém todos que caem e levanta todos os abatidos. Então o Senhor, Ele nos sustenta e Ele nos levanta quando nós caímos. Ainda que venhamos a cair, Ele não nos deixa prostrado. O Senhor nos sustém com a sua mão. Lá no Salmo 37, também Salmo de Davi, né? Salmo 37, o salmista Davi, ele escreveu, eu não sei como ele tinha tempo de governar e de lidar com o povo, lidar com as lutas, com as guerras, e aí ele ainda tinha tempo de louvar ao Senhor e de escrever tantos salmos lindos como ele escreveu. Salmo 37, versículo 23 e 24. Fala: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Ainda que nós venhamos a cair, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos levanta. Ainda que venha a cair, o Senhor nos leva a lugares altos. Tem muita gente que fala assim: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Verdadeiramente, o cair é do homem, nós que caímos, mas o nosso levantar é o Senhor que nos levanta. O Senhor está ali disposto a nos levantar. Ele restaura, guia os redimidos. Os redimidos são as ovelhas, aquelas ovelhas que ouvem a voz do bom pastor e seguem. São as ovelhas que são conhecidas por Ele e Ele as conhece. São as ovelhas que o Pai o entregou. São as ovelhas que nunca perecerão, que ninguém arrebatará da sua mão. Em João 10, que eu acabei de ler, no versículo 27 até o 29, fala: ninguém arrebatará das suas mãos, né? Nós não fazemos parte de um rebanho genérico, anônimo, que não tem pastor, mas de um rebanho em que o pastor se relaciona pessoalmente conosco. Por isso podemos declarar confiadamente: Ele refrigera a minha alma. Por isso nós podemos dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Refrigera a minha alma, guia-me mansamente às águas tranquilas. Irmãos, quando nós confiamos nesse pastor, nós não podemos, não devemos, não temer mal algum, porque Ele está conosco. Ele está conosco. O Senhor não nos abandonará. A palavra de Deus fala que pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta, mas eu nunca esquecerei de vocês. Amém? Eu tenho certeza que o Senhor não esquece de nós. O Senhor não nos abandona. O Senhor, Ele está sempre olhando para nós. A palavra de Deus diz que as mãos do Senhor não estão colhidas para que não possa nos guiar. Os olhos do Senhor não estão fechados que não possa nos ver e nos abençoar. Por isso, creia no Senhor, confia no Senhor de todo o teu coração, entrega a tua vida totalmente a Ele, confia nele e o mais Ele fará. E diga como Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E diz com a boca cheia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nenhuma praga, nenhuma peste chegará à tua tenda, porque nós temos o pastor dos pastores, o Senhor dos senhores. Lá em Pedro, eu não me lembro bem o versículo agora, a palavra de Deus nos diz que o diabo é nosso adversário. Ele vai assim, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Então sejamos sóbrios, meu irmão. Isso aqui está em 1 Pedro 5, 7 e 8. Irmãos, nós temos que lançar sobre o Senhor nossas ansiedades, lançar sobre Ele os nossos desejos, aquilo que nós precisamos, porque o Senhor conhece. A palavra de Deus diz que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. E Ele sabe que pensamentos e que caminho Ele tem para nós, caminhos de bênção.
pensamentos de paz. Então lance sobre ele que ele tem cuidado de você e tem cuidado de mim. Lembre-se que nós devemos vigiar constantemente, porque o diabo, nosso inimigo, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Mas o Senhor é o meu pastor para me defender, para me guardar, para me guiar, para me esconder no seu esconderijo seguro. Que Deus abençoe a sua vida e te dê um domingo abençoado na presença do Senhor, com muita alegria, com muita paz, e que o Espírito Santo de Deus habite em você abundantemente. Um grande beijo no teu coração e Deus te abençoe, meu irmão.